E no estúdio do Rio de Janeiro está Luiz Carlos de Oliveira e Silva, professor de filosofia. Aqui em São Paulo está Maria Aparecida de Aquino, doutora em História Social pela USP. Boa noite, professora Cida, mais uma vez aqui no estúdio, muito obrigado por vir. Prazer é meu. Professora, nessas tragédias, elas revelam o quão distante a sociedade brasileira ainda está, né, desse PIB que nós temos, já chegando entre os 10 mais desenvolvidos do mundo. Estamos aí, no lado social ainda muito atrás disso, né? Indubitavelmente. Agora, uma coisa que não se pode negar é a importância de estarmos entre as maiores economias do mundo, né? Quer dizer, Claro. as maiores economias. Isso é uma coisa importantíssima que o Brasil não teve, nunca teve e está tendo agora. Agora, esse tributo que nós estamos pagando e essa tragédia vem mostrar essa dimensão, é o fato de que nós não resolvemos problemas cruciais para a história da humanidade. Quer dizer, uma coisa que eu gosto de pensar, quando é que um homem é homem? É simplesmente pelo fato de que ele anda nos dois pés? É simplesmente pelo fato de que ele tem o atributo da inteligência, o exercício da inteligência? Não. O que faz a condição de um homem transformar-se em cidadão, dentre as coisas, resolver problemas centrais. Então, um homem que não tem direito à alimentação, que não tem direito à educação, que não tem direito à saúde, não é um homem. Mas também, não é cidadão, mas também um homem que não tem a habitação resolvida, onde morar, também não pode ser considerado cidadão. Então, quando a gente fala e pensa, por exemplo, um dos problemas cruciais desta tragédia é uma ocupação errada, errônea do solo, quer dizer, não deveria se ocupar a encosta, mas na realidade acabou se ocupando a encosta de morro e, portanto, se colocou numa situação de risco que agora desandou numa tragédia. Se revela uma questão muito simples. Nós não resolvemos um dos problemas cruciais da humanidade. Não conseguimos tornar o cidadão brasileiro efetivamente o cidadão porque ele não tem onde morar. Ou seja, o homem é responsável pela sua própria vida, quer dizer, ele é causador da sua própria tragédia, de certa forma quando ocupou inadequadamente o solo. Mas a questão central por que ele ocupou inadequadamente? Porque nós, cidadãos brasileiros, todos partícipes, todos somos responsáveis por isso. Nós, na realidade, não resolvemos um dos problemas cruciais do homem que o transforma em cidadão, que é dizer, ele tem onde morar? Se ele não tem onde morar, ele vai encontrar uma forma de onde morar. É a forma errada? É a forma errada. Mas ele é responsável? Não. Quem é responsável somos todos nós, sociedade brasileira. Professor Luiz Carlos, queria aproveitar o raciocínio lá de São Paulo da professora Aparecida e do Ricardo Lessa, tomara que não simplifique a questão, mas para lhe colocar o seguinte, esse país rico que o Lessa menciona e a nossa miséria se aproximaram mais nessa tragédia da região serrana à medida em que condomínios abastados foram atingidos e populações, como a professora menciona, alocadas na beira do rio também foram? Eu acho que esse é um fato novo, né? Que nós vemos agora setores abastados da sociedade serem também atingidos por esse tipo de tragédia. Mas acho que a contribuição da filosofia a essa tragédia, tentar esclarecer, trazer mais elementos, deve respeitar a vocação da filosofia que busca sempre o ponto de vista mais geral, né? Claro que a discussão oriunda da ciência política, da economia, apontando as mazelas da nossa sociabilidade, as insuficiências da nossa organização política, evidentemente que isso ocupa o lugar central e deve ocupar o lugar central. Mas a filosofia cabe, respeitando a sua vocação, trazer aquilo que não vem naturalmente à baila. E o que não vem naturalmente à baila, está presente nessa questão, é uma das questões que organizam a civilização do Ocidente, que é a nossa relação com a natureza. Desde o Renascimento, passando depois pela Revolução Industrial, pela Revolução Burguesa, nós nos compreendemos como mestres e senhores da natureza. Isso precisa ser repensado. Queria ir lá para São Paulo também com a professora Maria Aparecida, tentando acompanhar o raciocínio dos senhores todos. Professora, quando a gente imagina, quando a gente entende a sua colocação dizendo que a pergunta fundamental não foi respondida, o homem tem, afinal de contas, onde morar, será que, no caso brasileiro, nessa sucessão histórica de tragédias, não viria uma pergunta, teoricamente, antes do tipo, ele tem educação para saber o que fazer para ter onde morar? É um conjunto de coisas, né? Quer dizer, quando eu elenquei quais são os elementos que transformam o homem em cidadão, eu elenquei com clareza a questão educacional. Então, nós não resolvemos problemas centrais. A questão da educação, a questão da saúde, a questão da habitação, todas essas questões, elas estão
posicionadas no Brasil, hoje pelo menos posicionadas, mas muito distantes de estar resolvidas. Então, se você pensar, por exemplo, nisso que você está chamando a atenção, a questão da educação, o ensino público, que é aquele que efetivamente atinge toda a população, ou deve atingir toda a população, pergunta se ele é satisfatório. Então, quando a nossa resposta é negativa, ele não é satisfatório e cada vez encontra-se numa situação de precariedade maior, consequentemente você responde à sua questão, ou seja, o homem também não tem educação para poder discernir onde poderia se alocar. Mas a minha questão é um pouco mais grave do que essa. Ele pode não ter educação, mas eu pergunto, foram dadas a ele condições para que ele pelo menos se alocasse em locais adequados? Eu digo, o Brasil não deu condições a esse homem para que ele se alocasse em locais adequados. E ele vai procurar a melhor situação para resolver o seu problema fundamental, que é aonde eu vou morar. Então, se não lhe ofereceram as condições satisfatórias, ele encontra a sua maneira. Hoje, dizer não é a melhor maneira, talvez seja uma resposta, mas eu continuo dizendo, ela é metade de uma resposta, ela é até uma resposta fácil, porque ele se alocou mal, ele é culpado pela sua própria tragédia em termos. Nós temos uma responsabilidade social enquanto cidadãos. E cabe a todos nós caminhar na decisão ou buscar soluções para que essa situação, um dia, tenha uma resposta mais favorável. Hoje ela não tem. Boa noite, professor Luiz Carlos. Na verdade, o que o senhor levanta, a questão do homem ser o mestre da natureza, ele tem sido um mestre bastante desastrado, o senhor não acha, durante todo esse percurso que o senhor mesmo relembra, e é mais desastrado ainda quando na situação de Teresópolis e na situação da Serra do Mar, que se trata de um ecossistema extremamente delicado, permite a ocupação da natureza de forma totalmente desorganizada, como a gente viu aí. Como o senhor vê essa questão também? Ele é um mestre absolutamente desastrado. Tem se mostrado, né? Infelizmente tem se mostrado. E um aspecto também que agrega uma dor nova a essa dor que nós presenciamos das pessoas atingidas e atinge a todos nós, é que nós sentimos uma dor do narcisismo ferido. Nós nos supusemos, né, ao longo desses últimos séculos, como mestres e senhores da natureza. Foi essa imagem que nós construímos de nós mesmos, né? E aí, quando nós vemos essa sucessão de fenômenos naturais, né, causando destruição material física, né, nós começamos a sentir que essa autocompreensão, ela não é real. E abrir mão dessa compreensão de que nós somos mestres e senhores da natureza nos é muito custosa. É uma dor do narcisismo muito profunda. Nós precisamos abrir mão dessa imagem de mestres e senhores da natureza e construir uma outra imagem onde nós, a natureza, seríamos parceiros de um todo sempre em movimento. A suposição de que nós somos um sujeito diante de um objeto natural, isso realmente precisa ser vencido. Professora Maria Aparecida, queria lhe colocar outro ponto, que é o seguinte. Ao longo de todo esse processo da tragédia, ela própria, da tentativa de socorro, vão surgindo as mazelas, vão aparecendo as dores das populações, mas a gente não vê a revolta colocando no sentido da reivindicação, sobretudo. Muito se fala da passividade, até certo ponto, da população brasileira, não sei se eu concordo com isso, acho que não é nem a questão. O que eu queria lhe colocar é o seguinte ponto. Já que esse processo tem que ter início em algum momento e ele é tão difícil, quem é que vai começá-lo um dia? Eu acho que já está começado, né? Quer dizer, o fato a própria tragédia, ela tem os seus pontos, os seus aspectos, ela traz consigo aspectos positivos também, não há dúvida nenhuma. Então, ela vai trazer consigo uma necessidade de participação social maior. Veja, nós temos uma democracia que é jovem, se formos pensar a partir do fim do regime militar, então estamos construindo duramente um processo democrático, mas eu acredito que nós estamos acelerando dentro desse processo. E as pessoas têm dificuldade, às vezes, de compreender que democracia é uma coisa que dá
muito trabalho, e dá trabalho a todo mundo. Ele é democrata mesmo, a democracia é democrática, não tem dúvida nenhuma. Então, todo mundo tem que fazer em conjunto. Então, um dos problemas que nós temos ainda é a dificuldade de participação política das pessoas. As pessoas não incorporam a ideia, no Brasil ainda não incorporaram com muita clareza, a ideia de que se nós formos melhorar, nós melhoraremos em conjunto, ou seja, é um processo de todos nós. E dá trabalho para todo mundo. Participar politicamente, ativamente da vida de um país, significa você renunciar a muitas coisas que você faz individualmente. E isto, nós temos que caminhar nessa direção. Então, evoluir politicamente no Brasil significaria ampliar efetivamente a participação política das pessoas, que hoje, por exemplo, frente à tragédia, você vê naturalmente. Então, quando se fala no espetáculo da solidariedade, o que é que significa? Significa que a pessoa abandonou a sua conveniência, o seu lazer pessoal e se comoveu com alguma coisa que é público, pertence a todos nós. Então, surge necessariamente essa participação. Agora, a participação ela não pode vir somente nas tragédias, ela precisará vir no dia a dia. Não quer dizer que nós vamos ter que ter essa solidariedade exacerbada todos os dias, não é essa a questão, mas é entender que o Brasil pertence a todos nós e que nós todos, para termos o direito de sermos cidadãos, efetivamente, nós teremos que colaborar com o crescimento dessa democracia, porque só nós, em conjunto, é que transformaremos essa democracia em efetivamente alguma coisa boa para o brasileiro de uma maneira geral. Não existe alguma coisa que seja positiva para um pedacinho da população. Ou a população vai bem em conjunto, ou ela não vai bem. Não tem solução. Professor Luiz Carlos, a mesma questão. Quem é que estala esse dedo, detona esse estupim, inicia esse processo? São muitos dedos, muitos estupins e muitos processos, né? E cabe à filosofia pensar dentro da sua vocação, que é a vocação do ser, do mais geral, da relação do homem e natureza. Essa relação estabelecida ao longo desses últimos séculos é uma relação vencida. Não cabe, não há mais como manter-se essa suposição de que há apenas um sujeito, o sujeito humano, diante de uma realidade que é um objeto inerte, compreendendo a natureza apenas como um estoque de recursos ao nosso serviço. Não, a natureza tem o seu próprio movimento e, em larga medida, totalmente fora do alcance da nossa previsibilidade. Nós precisamos restabelecer uma relação que não seja a do homem primitivo, que vê a natureza como um sujeito superior ao humano, mas também essa relação onde nós somos dotados de uma vontade e impusemos a nossa vontade a um objeto inerte natural. Não, nós precisamos vencer essa compreensão, caminhar no sentido de uma compreensão de que nós, a natureza, fazemos parte de um todo integrado. Compreendendo assim, ficará muito mais fácil nós aplicarmos uma lei nova que impede construções em áreas de encosta. Quero agradecer participações conosco nessa edição da professora Maria Aparecida de Aquino, que é doutora em História Social pela USP, conversou conosco ao vivo de São Paulo. Obrigado também ao meu colega Ricardo Lessa por hora. E agradecer aqui comigo a participação do professor Luiz Carlos de Oliveira e Silva,